Em livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 37, a parte B do 37, e depois a primeira parte A do 38. Diz assim: irmãos, que faremos? No 38, Pedro respondeu: arrependam-se. Amém? Irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se. Amém? Glória a Deus. Palavra que nós temos nesta noite para compartilhar com a igreja sobre arrependimento. Das nossas vidas. Arrependimentos que muitas coisas nós muitas vezes não entendemos, como diz, não cai a ficha muitas vezes para nós. E às vezes a pessoa não vai se arrependendo, vai deixando, vai indo. É como a irmã Elza testificava ali, dando seu testemunho, que essa foi quase morta por uma abelha. Uma abelha quase matou a irmã, sufocando-a, mordeu-a, ferrou o céu da boca, ela é alérgica, e trancou toda a respiração. Não conseguia respirar. Se não fosse Deus e o agir rápido, ela teria morrido. Quando no outro dia eu cheguei ali, conversando com os irmãos, ela disse: pastor, hoje era para mim estar me velando. Porque foi terrivelmente o que aconteceu. Mas Deus tinha falado com ela sobre o quê? Arrependimento. Se prepara, É isso que Deus faz nas nossas vidas, irmão? Ele fala aos nossos corações, dá-nos chance, nos mostra o que nós devemos fazer. O relato que nós lemos aqui, nós vemos que quando o Senhor Jesus, ele já tem subido ao céu, após ter ficado com seus discípulos, após ter consolado os seus discípulos, dado instruções para eles, agora Jesus, chega um momento, Jesus disse: eu vou ter que ir, não posso mais ficar, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, para que esteja convosco. E ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. E os discípulos ficaram ali. Houve um grande número de pessoas que no primeiro momento começaram a buscar, começaram a pedir para receber o Espírito Santo, e de repente uns foram desanimando no caminho, uns não ficaram um dia, outros 2 dias, outros 3 dias, mas quando chegou o dia, tinha pouca gente lá, já não tinha mais aquele tanto de pessoa quanto no princípio, mas o que estavam ali, eles foram cheios do Espírito Santo, ganharam o revestimento do Senhor, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Eles foram cheios da graça de Deus, foram tocados pelo Senhor, e ali era a festa do Pentecostes. Os judeus de todos os lugares vinham para esse momento, e vendo aquilo ali, um dizia: estão loucos, outro dizia: estão bêbados, outro dizia: olha o que está acontecendo com essa turma de bêbados aí e Pedro se levanta lá, e ele diz: meus irmãos, é apenas 9 horas da manhã, como nós estaríamos embriagados?
Esta é a promessa de Deus sobre nós, que nós íamos receber o Espírito Santo. E Pedro começa a relatar para o povo que ali estava, e aquelas pessoas começam a falar na língua dos povos que ali estavam, conforme o Espírito Santo concedia. E eles, sendo avisados que aqueles homens não tinham instruções, não tinham estudo nenhum para falar na língua deles lá, eles ficavam abismados, porque é o Espírito Santo de Deus que falava para eles, e eles entendiam na língua que eles falavam. E eles ficavam maravilhados, pensando: o que é isso? Uns zombavam, outros criticavam, outros acreditavam. E Pedro se levanta e começa a trazer um relato dos acontecimentos, o que aconteceu e quais as promessas que o Senhor tinha para o povo. E ele começa a relatar, e começa a trazer uma ministração, e vai fazendo, vai explanando a palavra, e vai entrando no coração das pessoas. E eles vão recebendo aquelas palavras no seu coração, e vão entendendo que realmente Deus está ali presente. O Espírito Santo de Deus vai falando ao coração daqueles homens, e eles vão reconhecendo que eles precisam da graça, do perdão e da misericórdia do Senhor. E Pedro, quando Pedro dá todo o relato ali para eles, ele diz: irmãos, que faremos? Aquela multidão que estava ali ouvindo, eles falaram: que faremos nós? O que nós devemos fazer para sermos agraciados também, para sermos perdoados, para receber essa paz, receber essa alegria, receber a certeza da vida eterna? O que nós devemos fazer? E Pedro, ele diz: arrependam-se, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o nosso Senhor o chamar. Arrependam-se. E o povo, irmãos, que estava ali, ele deu ouvido à mensagem, à pregação de Pedro. E diz que agregou-se naquele dia, naquela pregação, quase 3.000 pessoas foram à frente dizer: eu quero esse Jesus. Uma pregação de Pedro, que ele diz: arrependei-vos, arrependam-se. E as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Foram convencidas que precisavam do perdão, da misericórdia do Senhor. Arrependeram-se dos seus pecados, arrependeram-se dos seus erros, arrependeram-se de tudo aquilo que o estava incomodando, atrapalhando. É necessário, irmãos, para que nós tenhamos paz com Deus, que a nossa vida vá bem com o Senhor, é necessário que nós nos arrependemos, que nós confessemos os nossos erros, os nossos pecados, e nos arrependemos de coração, verdadeiramente de coração. Quando Zaqueu, ele vai conhecer Jesus, quer conhecer o Senhor, quer saber quem era Jesus,
Diz que Zaqueu era uma pessoa de pequena estatura, né, e ele não tinha como ver Jesus, sobe lá numa árvore, e de lá ele fica contemplando, vendo quem era realmente Jesus. E Jesus, quando passa embaixo, diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Diz a palavra que Zaqueu, ele se arrependeu. Jesus foi na casa de Zaqueu. E Zaqueu faz uma confissão para o Senhor. E ele diz: se eu defraudei, se eu logrei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu quero restituir. Tem muitos hoje, irmãos, existem, né, muitas pessoas, né, que às vezes caloteia um, caloteia o outro, dá calote, não paga suas contas, e vai empurrando de uma maneira, de outra, dando aquele jeitinho, que muitas vezes assim, que jeitinho brasileiro, fazendo um rolo daqui, outro rolo de lá, e vai indo, irmãos, e muitas vezes, quando se converte, tem pessoas que às vezes continuam com aquela prática. Infelizmente, tem muitas pessoas. Por quê? Porque não houve um arrependimento total. Zaqueu não. Zaqueu, ele disse: se eu errei, eu quero restituir. Irmão, se nós devemos para alguém, né, se nós devemos alguma coisa em valores para alguma pessoa, que é realmente que nós devemos, compramos e estamos devendo aquilo ali. Pode, às vezes, acontecer da pessoa ficar desempregada. Pode acontecer da pessoa não ter um dinheiro, muitas vezes, para pagar. Se é uma quantia grande, às vezes não consegue pagar aquilo lá. Mas é o dever, como cristão, nós chegarmos na pessoa e dizer: eu não tenho todo esse dinheiro, mas eu quero te pagar. Eu quero acertar a minha dívida. Se é R$1.000 e você não tem para pagar, né, numa vez só, você chega ali e diz: mas eu quero te pagar 10, 20 por mês, por semana, conforme eu vou conseguindo, e vamos abatendo a minha conta. E quando vê, você termina aquilo ali. Isso chama-se arrependimento nas nossas vidas. Zaqueu, ele fez assim. Ele disse: se eu errei com alguém, eu quero restituir o que eu defraudei. Irmãos, o arrependimento na nossa vida é necessário. E a pessoa, ele só se arrepende quando ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele é tocado. Se ele não é tocado, ele não se arrepende de nada, né? Pode continuar errando, pode continuar fazendo coisas erradas, e a sua mente, a sua, né, consciência fica cauterizada, ele não se arrepende, e aquilo parece que é tão normal. Mas o arrependimento é necessário para perdão dos nossos pecados. O que nós fizemos de errado, o que nós erramos, nós devemos de pedir perdão ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus é o que nos convence do erro, da justiça, do pecado. De tudo isso, o Espírito Santo de Deus nos convence, nos traz à memória, nos traz à tona. E nós sabemos que nós precisamos e necessitamos de um arrependimento. E para nos chegarmos a Deus, nós precisamos chegar com o coração puro, reto, voltado para o Senhor Jesus. A irmã falou sobre perdão, né? E realmente, irmão, a Bíblia diz que se nós tivermos alguma coisa com o nosso irmão, se nós não perdoarmos, nem a oferta ela é aceita se nós não perdoarmos de coração. E se nós não perdoarmos aquele que nós vemos, Deus também não nos perdoa. Porque primeiro nós devemos de perdoar, para nós sermos perdoados. O arrependimento, irmãos, é necessário nas nossas vidas,
para nós nos chegarmos a Deus. Quando essas pessoas falaram para Pedro e disseram: o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer para receber esse Jesus? Ele disse: arrependam-se. Arrependam-se. E naquele momento, eles se arrependeram. Graças a Deus que aqui nós temos uma igreja, irmãos, os irmãos, que estão arrependidos dos seus pecados, arrependidos dos seus erros, arrependidos daquilo que fizeram, mas sempre, às vezes, acontece alguma coisa que nós precisamos consertar o nosso altar. Em alguma coisa, a gente precisa consertar o nosso altar. E quem conhece o coração da pessoa? O pastor, os obreiros, a esposa, o esposo? Não. Quem conhece o nosso coração é Deus. Só Deus. E Ele sabe do que nós precisamos, mas é necessário o arrependimento para nós chegarmos na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje a palavra é arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Jesus falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependemos, porque é chegado a volta do Senhor. Jesus está voltando para levar a sua igreja. E nós precisamos nos arrepender. Muitas pessoas hoje estão acomodados, estão parados, estão estacionados. Muitas pessoas hoje até nem acreditam mais na volta do Senhor. Muitos cristãos não acreditam. Infelizmente. Mas graças a Deus que aqui está uma igreja que está se preparando para ir morar no céu com o Senhor, que está arrependida, que está buscando ao Senhor Jesus, que entregou a sua vida para o Senhor, que entregou tudo para o Senhor. E isso é necessário, irmãos, nós entregarmos a nossa vida por completo para o Senhor. O arrependimento, se nós não tivermos o arrependimento, nós não temos comunhão com o Senhor. Não temos. Precisamos do arrependimento, nos arrepender dos nossos erros, dos nossos feitos, reconhecer que somos pecadores e que somos falhos e que necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Eu quero pedir à igreja a se colocar em pé nesse momento. Nós queremos estar orando, pedindo a Deus que venha nos abençoar, que venha nos guardar, que venha nos proteger, que venha estender as suas mãos sobre nós, que nós possamos levar a mensagem àquelas pessoas que estão precisando de um arrependimento, que nós possamos mostrar o caminho para aquelas pessoas que ainda não conhecem o caminho. Assim como Pedro e os discípulos ali estavam, testemunhando e mostrando que Jesus era o caminho, que Jesus era o Messias, que Jesus era o que havia de vir para redimir o seu povo. E eles conseguiram entender, e também conseguiram se arrepender e aceitar o Senhor Jesus. E ali diz que a igreja, Deus, o Senhor ia acrescentando cada dia mais pessoas na igreja, cada dia mais pessoas vinham e se arrependiam dos seus pecados. Irmãos, o arrependimento, nós precisamos pedir a Deus que venha tocar nas nossas vidas. Quando é que nós conseguimos entender que nós precisamos de um arrependimento? É na oração. Quando a igreja para de orar, quando a igreja não tem mais momento de oração, quando o povo não tem mais intimidade com Deus, aí começam as coisas a acontecerem, tudo fica mais fácil, tudo fica, e a pessoa acha que está tudo bem, e não está.
Mas quando nós vamos e dobramos o nosso joelho, quando nós temos um momento com Deus, o Senhor traz à tona para nós o que nós precisamos fazer para nos arrepender. Ele mostra para nós: você está errado nisso, você está errado naquilo, você tem que consertar isso, você tem que consertar aquilo. O Senhor traz para nós a memória do nosso pecado, do nosso erro, para nós consertarmos. O arrependimento é necessário para o perdão dos nossos pecados. Nós queremos orar nesse momento. Levante as tuas mãos aonde você estiver. A cada dia que passa, irmão, cada dia nós temos que aceitar Jesus novamente e fazer um concerto com Ele, uma análise da nossa vida e perguntar: Senhor, está tudo bem comigo? Senhor, me mostra, Senhor, o que está faltando, Senhor. Eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter comunhão contigo, Senhor. Perdoa minhas falhas, meus pecados, e o Senhor vai nos mostrando para nós. Oh, aleluia, Senhor. Nós vamos orar agora, enquanto o grupo de louvor vai louvando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, Senhor, nesse momento nós chegamos. Pai, nós queremos orar, clamar, Senhor, pelo Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Venha perdoar, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, pois sabemos que somos pecadores, falhos na Tua presença, Pai. Mas o Senhor é Deus de misericórdia. Perdoa as falhas do Teu povo, perdoa os pecados, Senhor, cometidos, ó Pai. Oh, meu Deus, nós queremos estar, Senhor, na Tua intimidade, Senhor, em comunhão contigo, Senhor, que as nossas orações não venham a ser interrompidas, mas que o Senhor venha trazer à memória, Senhor, aquilo que nós precisamos consertar. Pai Santo, Pai Glorioso, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Cura de enfermidade, repreenda, Senhor, toda enfermidade, todo mal, Senhor, pelo poder do Teu nome. Oh, Deus Deus, nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos louvar e exaltar a Ti, ó. Oh, meu Deus. Louve ao Senhor, adore a Ele agora, adore ao Senhor. Adore a Ele. Oh, Espírito Santo.